pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje com um barulhinho de chuva ao fundo. E no episódio anterior a gente começou falando nessa nova temporada do podcast, nessa nova versão, sobre o contexto atual digital e o que isso representa para a proteção de dados. E agora nós continuamos falando sobre os impactos do contexto atual na nossa vida, dessa digitalização forçada e como isso nos leva a uma necessidade de pensar em proteção de dados. Mas o ponto-chave hoje que nos deve motivar a pensar cada vez mais em proteção de dados é entender que negócios hoje são feitos de dados nessa era digital. E se negócios são feitos de dados na era digital, isso significa que não há como trabalhar sem processar dados. E muitos dizem até que dados são o novo petróleo dessa era digital, porque não havendo como trabalhar sem processar dados, também não há como, por via de regra, dizer que tem como trabalhar sem deixar de pensar nos incidentes que podem acontecer quando trabalhamos num contexto digital. E hoje a gente sabe que o risco de incidentes é cada vez mais constante e não tem como sobreviver na era digital sem abraçar todos os recursos e possibilidades que ela de fato representa para a gente, mas se nós abraçamos esses recursos e possibilidades, também precisamos pensar no que vamos fazer em relação à segurança e o que isso impacta nas nossas vidas. Então, se dados são feitos de negócios na era digital, o posicionamento das empresas quanto a essa questão e os desafios que a era digital traz para a proteção de dados é muito importante. Faz parte, não só pensar em digitalização, mas também pensar, é claro, em proteção de dados, porque as duas coisas caminham muito. E aí é que a gente consegue entender que proteção de dados, como eu disse no primeiro episódio, não é uma coisa muito distante, não é uma coisa só para redes sociais ou para empresas enormes, para grandes corporações, mas para cada negócio. Porque hoje praticamente é impossível você ter um negócio em que não haja o tratamento de dados. Seja desde uma compra simples, de um preenchimento de cadastro simples, de uma reserva de hospedagem, seja do preenchimento de um contrato, de uma nota fiscal, enfim. Se nós olharmos, dados pessoais está em tudo que nós fazemos e é por isso que precisamos nos preocupar com este tema. E hoje, entendendo que as empresas precisam também de um posicionamento não só de digitalizarem, passarem por uma transformação digital das suas vidas, mas também com isso é necessário como consequência que os negócios tenham um posicionamento quanto às questões desses desafios da era digital, nos quais está incluída a proteção de dados. E apesar de tudo que nós temos passado, a gente ainda muitas vezes não tem muito claro no que o digital representa para as empresas. E quando nós entendemos o que o digital representa para as empresas, nós entendemos o que a proteção de dados também representa. E existem praticamente hoje três tipos de pessoas, três tipos de empresas, três tipos de formas de encararem a situação. Existem aqueles que conhecem as questões técnicas e legais envolvidas, sabem o tamanho do desafio e estão procurando se adequar. Existem aqueles que conhecem, sabem que podem aí ter problemas, mas às vezes acham que isso não vai dar consequência nenhuma. Uma boa parte, uma maioria, às vezes ainda acha isso. E existem ainda aqueles que não conhecem, não sabem do que se trata, acham que isso é só questão de redes sociais ou de grandes empresas e essa forma de se posicionar os negócios na era digital faz com que às vezes nós ficamos um pouco vulneráveis, mais vulneráveis em relação às questões de segurança digital e proteção de dados. E como as empresas acabam reagindo a essa situação, dos riscos que podem estar correndo e das inconsistências que às vezes eventualmente podem existir nas suas seguranças envolvendo as suas ferramentas digitais, é um retrato muitas vezes da subnotificação que nós temos disso, porque achamos que às vezes não existe tanta essa vulnerabilidade porque às vezes é realmente subnotificado. A gente, tanto quando uma empresa às vezes é vítima, uma pessoa é vítima de crime virtual, acaba não vindo ao público, e às vezes até acaba não procurando as autoridades justamente pelo medo, que é preferível às vezes isolar a situação, porque tratar internamente é necessário, é lógico, e às vezes se procurar uma autoridade ou procurar meios de ajuda pode acabar expondo as suas vulnerabilidades, Só que realmente é importante proteger a sua imagem, mas isso não vai adiantar de nada, quando não é adotada nenhuma medida efetiva para enfrentar o problema e evitar que ele ocorra. Então, nós sabemos que hoje que negócios são feitos de dados, mas se negócios são feitos de dados, existe muito mais do que a necessidade de capacitação para essa era digital, mas também entender que a gente tem que lidar com os desafios que estão envolvidos nela. E
Se você está gostando desse conteúdo, nós continuamos aqui nos nossos podcasts te convidando para os próximos episódios, onde falaremos um pouco mais sobre o aumento dos riscos da era digital com a própria migração da criminalidade para esse meio. Muito obrigado e continue nos seguindo aí nas nossas plataformas Deezer, Spotify, Apple Podcasts e também no Anchor, que é de onde nós gravamos aqui e distribuímos para as mais variadas plataformas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.